Tudo bem, gente? A gente está de volta aqui com o Viçosa Cast, aqui no estúdio da Rádio Montanhesa, que dá esse apoio maravilhoso aqui para esse podcast e que é um lugar incrível para você que quer fazer seu podcast, que está pensando aí em fazer um vídeo, uma coisa mais importante. Aqui é o lugar. Então, seja bem-vindo. Se você já viu aqui algum podcast nosso, você vai ver que a qualidade se mantém, porque a gente tem as aparelhagens, as coisas necessárias para poder fazer. Se você nunca viu, aproveita. Você vai rir um pouquinho, às vezes muito, e você vai aprender muito sobre saúde aqui no nosso podcast. Muito bem, Cadu. Eu gostei do rir um pouquinho, ou às vezes muito, né? Faz parte. Eu ri, bem. Então, pessoal, e nós estivemos aí longe por uma semana, mas foi por um motivo muito nobre, né, Cadu? Você completou 4.1 Turbo ou 30 e 11? Eu gosto mais dos 30 e 11, sabe? Porque, na verdade, eu não cheguei nos 40 ainda. Olha a minha carinha, gente. Olha a minha carinha. Olha o meu cabelinho. Vê se pode um menino desse ter mais de 40 anos. Não dá. Não, com certeza não. 30 e 11 é mais bonito. Mais lindo. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Agora, nos 30 e 11, como é que você tem mudado o seu estilo de vida para conseguir construir cada vez mais longevidade? A gente tem falado muito disso aqui, nossos convidados têm falado muito sobre estilo de vida, atividade física. Inclusive, no último podcast, nós tivemos nosso professor aqui, o Arlindo Paiva. Tem ido nos treinos? Como é que tá a vida de atleta, Cadu? A gente tá tentando, né? Nossa, mas assim, tem que ter um exercício para uma família de 3 filhos. Tem que ter. A gente tem que criar isso, não tem jeito. Porque eu mal consigo ir. Mas eu vou falar uma coisa, Lucas. Assim, o último ano, eu falo isso com todo mundo, que assim, foi um ano que eu recebi o maior carinho possível da minha vida, sabe? Eu cresci demais no ano passado. E porque eu virei uma outra pessoa e eu me preparei para começar a viver o resto da minha vida, né? E o resto da minha vida tem mais só 59 anos. Passa dos 100, eu também acho que aí já é exagero, né? Mas, enfim, hoje eu estou preparado para mudar meus hábitos de vida, né? Eu estou mudando devagar a forma de comer. Você me ensinou uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia falar, né? Porque, assim, para mim, emagrecer é comer alface, salada, né? E uma proteininha lá. E às vezes eu vejo você postar fotos que, assim, impressionante. Você come balanceadamente tudo Comida de verdade, né? Cada vez mais a gente tem visto isso entrar no conteúdo de muitos colegas e que bom que isso tem sido feito. Antigamente, quando se falava em dieta, e esse termo já afasta muitas pessoas, né? Porque parece que a dieta é uma coisa que você está fazendo por um período curto para atingir um determinado resultado. E que depois que atingir, acabou. Isso não é verdade, né? A dieta é o dia a dia. Então a gente usa muito no dia a dia a questão do plano alimentar. Sim. Mas a dieta, a alimentação, enfim, o que importa nisso? Importa você conseguir manter um estilo de alimentação para o resto da sua vida. Você não vai ficar só na base de alface, água e dormir que a fome passa, né? Exatamente. E isso é ruim, né? Porque quando você fala em dieta, Lucas, eu já lembro das minhas pacientes acima do peso. E elas estão esperando uma dieta para perder o peso para operar. Mas olha, o que é mais importante, perder o peso para operar ou ganhar peso depois da cirurgia? Olha que loucura. Então, assim, ganhar peso depois da cirurgia é péssimo, né? Eu acho que é melhor, se você tem uma visão que você vai ganhar esse peso de novo, melhor você não fazer a cirurgia, né? E aí, a gente tem falado aí de mudança de estilo de vida, porque a gente enxerga que essa paciente, ela precisa entrar para um bloco cirúrgico sabendo que ela consegue manter o peso. Não é que ela precisa, não, mas que ela consegue. Não adianta, gente. Falar assim, não... Quem está acima do peso sabe que precisa? Sabe ou não sabe, Lucas? Com certeza sabe. Todas as pessoas que estão acima do peso, por mais que queiram negar, ou por mais que não gostem que outras pessoas falem, porque, vamos combinar, é inconveniente, né? Sim. Aquele tio chato do Natal fala, nossa, você engordou, fulano, nossa, mas tá barriguinha aí, né? É muito chato, muito inconveniente, né? Mas, antes de tudo, a gente precisa de entender o porquê. Né? E entendendo por que nós vamos conseguir intervir. Uma pessoa que tem intenção de fazer a cirurgia plástica, que está acima do peso, com certeza, não é só questão de emagrecer para operar. Como você disse aí, a gente precisa de contornar todo o problema para que o resultado a longo prazo da cirurgia seja bom. Porque senão vai acontecer o que acontece muitas vezes, infelizmente, da pessoa fazer a cirurgia plástica, manter um período e depois, por não ter resolvido o problema de base, volta a ganhar peso, perde todo o resultado, perde o investimento
e, obviamente, a tendência de ficar mais triste do que antes até da cirurgia é muito maior. Sem dúvida, é uma frustração, né? A plástica, ela é uma cirurgia que ela, né, ela testa os limites das pessoas, né? De capacidade de cicatrização, de ansiedade. Então, assim, você passa por isso tudo, ainda tem um gasto financeiro, e lá no final você olha e fala assim, devia ter pensado um pouco mais até de fazer, né? Se você não consegue controlar, então você não consegue nem fazer. Então, assim, eu concordo demais com você, Lucas. Eu vou te falar um pouco sobre peso, por exemplo. Eu ganhei alguns quilos no ano passado, sabe? Mas, assim, eu tenho a sensação clara de que foi líquido. Eu retive líquido e, na verdade, eu tô igual. Na verdade, gente, minha carinha já tá um pouquinho mais redonda, tá vendo? Vocês estão vendo? Mas é para quê? Para combinar com o nosso querido outro participante, Dr. Lucas. Vamos dar um close aqui no Dr. Lucas. Impressionante. Olha que carinha redonda, linda. Isso se chama lindeza. Lindeza, claro. A Yara deve falar muito com você isso e você te convenceu. Mas, enfim, realmente, esse ano é um ano que eu pretendo, depois dos 41, né? 41, cara. Eu pretendo melhorar meu hábito de vida. Porque, assim, a gente dorme melhor, a gente fica mais feliz, né? A gente se sente melhor fazendo exercício físico. Eu estou fazendo, mas assim, eu sinto que eu ainda preciso mudar alguma coisa. Mas eu vou contar uma coisa para você, gente. Eu estou contando com um trabalho profissional. A verdade é que a gente tem lá na clínica, e eu sou paciente da clínica, eu sou paciente do Dr. Lucas, a gente tem uma nutricionista associada ao Dr. Lucas, e ela fica não só me ajudando na dieta, como ela enche meu saco às vezes, mas está tudo bem, né, cara? Porque eu preciso disso, né? Muita gente me pergunta se eu prescrevo dieta, né? E não quero entrar em polêmica aqui com nutricionista, nem com nenhuma outra área, mas pelo Conselho Federal de Medicina, o médico sim tem autorização e, teoricamente, formação para prescrever dieta. Médico generalista. Está dentro das atribuições médicas, né? Mas a gente sabe que dentro da graduação de medicina, isso é algo que fica muito aquém de uma boa prescrição. E se a gente for comparar, obviamente, com uma graduação de nível superior de nutrição, aí que realmente a gente tem que colocar cada um no seu lugar. A gente vê, infelizmente, muita gente de outras áreas querendo exercer partes da medicina, e uma polêmica que eu não quero entrar, só dar uma alfinetadinha de leve. De leve só. Mas nós devemos saber respeitar isso. E eu mesmo com a formação de clínica médica, de nefrologia, agora pós-graduação em nutrologia, nós optamos na clínica por ter uma nutricionista para poder fazer esse trabalho multidisciplinar com qualidade, né? Mas uma coisa interessante que o Cadu falou aí é a respeito do grupo, né? A gente tem essa puxada de orelha no grupo do WhatsApp. Alguns pacientes reclamam de verdade, Cadu, de que a gente está sendo muito chato, né? E tudo mais. Mas veja bem, quando a pessoa procura um profissional para ser ajudado, teoricamente ela confia naquele profissional. E teoricamente ela busca aquele profissional porque ela acha que ela vai ter resultado. Então, o que a gente faz é isso. A gente oferece tudo que tem de melhor a respeito de medicação, intervenção dietética, orientação a respeito de atividade física, suporte, né? Porque esse grupo que a gente tem no WhatsApp, eu, a nutricionista e cada um dos pacientes é justamente para oferecer esse suporte. E claro, quem dá muito cobra muito. Sem dúvida. Se nós oferecemos todo esse cuidado, todo esse suporte, obviamente a cobrança vai ser grande. Não tem como ser diferente, né? E Lucas, se a gente for pensar, os principais profissionais que trabalham com isso, ou não é só de emagrecimento, né? Mas assim, de dieta, e até a gente falou aqui do Arlindo, do exercício físico, eles têm um nome porque eles conseguem extrair o melhor de você, não é isso? Então, assim, ninguém quer chegar num serviço de nutrologia para poder perder um pouquinho só a mais do que ele já conseguia perder sozinho. O paciente pensa, eu poderia ter perdido em minha casa sozinho, entendeu? Então, assim, quando você procura ajuda, você já tentou muito, né? A verdade é essa. Assim, tem o custo, né? Tem, né? Assim, se você sabe sozinho, não precisa de ninguém. Não, e veja bem, se o paciente tem pressão alta e ele está controlando lá no médico do posto ou num outro colega e não está controlando bem a pressão, se sente mal,
ele vai e procura um outro médico, paga uma consulta. O que ele espera disso? Ele espera que haja uma nova conduta e que a pressão se controle. Sim, sem dúvida. Se eu tenho um paciente diabético que tem uma glicose descontrolada, vai no médico, vai no outro, até que ele vai procurar um que tenha uma intervenção melhor para que isso seja resolvido. A mesma coisa. Sim, se alguém nos procura com o intuito de emagrecimento, melhora do estilo de vida, ganho de massa muscular, redução de percentual de gordura, porque quando a gente fala aqui sobre nutrologia, a gente não está falando só sobre emagrecimento. A gente está falando de performance, de hipertrofia, de redução de percentual de gordura. A gente recebe muitos pacientes que têm um percentual de gordura normal, que têm um IMC normal, mas que querem um algo mais. Sim. Mas com intervenção saudável. Sem aquela história dos anabolizantes que nós já começamos a conversar outras vezes, né? Então, se eu procuro um profissional para fazer tudo isso acontecer, teoricamente eu confio, teoricamente essa chatice, entre aspas, é algo bom. Eu considero algo bom. Os melhores professores que eu tive na faculdade, que eu me lembro que eu tenho mais respeito, não foram os bonzinhos que eram matérias fáceis de passar. Pois é. Então, na verdade, eu sou bem bonzinho, viu? Eu sou bem bonzinho. Meus alunos estão me ouvindo aqui, eles sabem que eu sou bonzinho, né? Claro que eu dou uma apertada, viu, Lucas? Eu dou uma apertada boa, porque a responsabilidade de formar um médico é uma loucura, né, cara? E olha a minha responsabilidade, formar um médico para entender um pouco de cirurgia, né? E assim, se você vem com conceitos errados da faculdade, é muito difícil você lidar com isso lá na residência, para você aprender mesmo, né? Então, assim, é uma responsabilidade grande. E você tem toda a razão. A gente já falou aqui do pai da Andréia. O pai da Andréia, minha esposa, foi o professor mais bravo que eu já conheci, sinceramente. Eu queria... Mas você era um aluno especial. Eu era especial. Você precisa de ver como é que eu virei especial depois que comecei a namorar com ela. Me tratou de forma muito especial, inclusive. Mentira, meu sogro é maravilhoso, mas realmente ele me apertava bem, viu, cara? É verdade. Mas é isso, assim. No momento da vida que a gente encontra essas pessoas que exigem mais, que apertam mais, a gente vai conseguir os melhores resultados, né? A gente tem vários ditados sobre isso, mas eu digo sempre que mar calmo não faz bom marinheiro, né? Olha, eu adorei. Assim, até na cirurgia plástica, Lucas, assim, você busca um cirurgião porque ele tem resultados mais impactantes. Ninguém busca um cirurgião porque ele tem resultados conservadores, né? Então, eu falo assim, não, eu vou lá no Cadu, ele é mais ou menos, assim, todo mundo fica mais ou menos satisfeito com ele. Assim, é difícil, né? Então, assim, quando você vai no cirurgião plástico, a primeira coisa que você faz para escolher ele é que aquilo que eu falo, é o que as outras pessoas estão falando, né? A foto que ela tá lá no Instagram, de antes e depois, ela é interessante. Aparentemente, nos últimos tempos, ela apareceu como interessante, sabe? Mas, sinceramente, será que alguém vai escolher um cirurgião assim? Provavelmente não, né? Uma amiga sua te falar que operou, foi super bem tratada, teve o resultado que ela quis, isso não tem preço, né? Eu tenho investido cada dia mais em enxergar o que eu posso fazer de melhor para meus pacientes, né? Então agora a gente está com o privilégio aqui, Dr. Lucas do nosso lado, Dr. Leonardo está aqui na nossa frente, anestesista, trabalha aí com dor e também com medicina regenerativa. A gente vai bater muito nesse tema aqui hoje, porque é um tema que eu sei pouco, o Dr. Lucas sabe pouco, muito poucos médicos sabem, pacientes, então nem se fala. Se ouvir falar sobre isso, até chegar no médico, né, Léo? Vai demorar pra caramba. Então eu vou fazer uma pergunta que pra mim, ele vai responder de verdade pra mim e também pra vocês, tá bom? Antes de perguntar, vamos deixar o Dr. Leonardo se apresentar, né, Cadu? Você tá muito apressado, calma. Esse menino bonito. Ansioso, esse menino bonito. Bom, eu sou o Leonardo Fenives, eu sou médico anestesista, né? Estou em Viçosa desde 2016 e hoje estou finalizando a minha pós-graduação em medicina regenerativa, né? E já atuo nessa área aqui em Viçosa. Agora pode perguntar. Pode perguntar. Eu posso perguntar. Então, Léo, a pergunta simples. O que é medicina regenerativa? Bom, medicina regenerativa é uma área de atuação, né, na verdade, que surgiu de uma especialidade médica nos Estados Unidos, né, que é a Regenerative Medicine, que busca justamente um cuidado, né, com a saúde das células, né? E aí sim consegue atuação em determinadas doenças
que geralmente levam a casos de dor, a quadros de dor, né? E aí a gente consegue, então, com as orientações de um contexto clínico, com o cuidado e o tipo de estímulo diário que aquele indivíduo faz com as suas células, buscar, então, a regeneração de algum tipo de lesão, ou traumática, ou doença degenerativa. E hoje em dia a gente tem pesquisado muito, né, sobre as doenças reumáticas e as, como se diz, doenças reumatológicas e as neurodegenerativas, né? A gente tem um campo de pesquisa muito amplo, né, aqui no Brasil, nessas áreas, e os resultados são muito promissores, né? Então, é uma área que está incipiente, essa especialidade é muito forte nos Estados Unidos. A gente está trazendo isso aqui para o Brasil, né? E eu, a convite aí de alguns amigos, acabei conhecendo, né, essa área que me despertou muito interesse, porque realmente começou a fazer diferença na minha abordagem, no meu dia a dia e nos meus resultados para os meus pacientes. Então, realmente, no primeiro momento, a impressão geral que a gente tem, né, nós da classe médica, quando você escuta um negócio desse, você fala assim, isso é picaretagem, isso não existe, eu não creio nisso, não acredito nisso, né? Mas é uma ciência muito forte que está chegando no Brasil com uma potência realmente muito alta. São muitos colegas que têm migrado, né, para o estudo da medicina regenerativa e vendo essas pesquisas todas, vendo esse desenvolvimento que essa nova especialidade, ainda não é considerado pelo CFM uma especialidade médica aqui no Brasil, mas provavelmente vai caminhar para tal, né, ou como área de atuação ou especialidade. E a gente vê que realmente tem... é uma área muito promissora. Então, a gente fica muito esperançoso, né, com a medicina do futuro, né, onde a gente pensa em promover saúde e não correr atrás de doença. Muito bem, eu queria aproveitar para a gente aprofundar um pouquinho mais nisso, até para tirar dúvida realmente. Você falou em termos de doenças reumatológicas, neurodegenerativas, mas no cuidado celular como um todo, né? Aí a pergunta é de ignorante mesmo. Por favor, me perdoe se for lá bobagem, mas inclui aí tratamentos convencionais que a gente já tem, como por exemplo a hiperbárica, inclui tratamento com célula-tronco, infusão de células de medula óssea em determinados pontos. O que a gente tem hoje em prática, assim, acessível para o pessoal entender melhor sobre isso? Que bacana essa pergunta. Não foi muito ruim não, né? Não, essa pergunta foi muito inteligente, inclusive, porque isso é um leque de oportunidades que a gente tem, né, na área de atuação da medicina regenerativa. Então, existe o contexto clínico, né, onde a gente consegue reorganizar todo esse estímulo diário. Isso eu digo, a regularização do sono, uma dieta anti-inflamatória, um nível e tipos de atividade física, tanto cardiovascular como para reabilitação osteomuscular, mobilidade, fortalecimento muscular, né? Em alguns casos existem sim as terapias intervencionistas, né, onde a gente estuda o uso das células para justamente promover a cicatrização num tecido lesado, né, ou que merece regeneração, né? E a gente pesquisa muito essa área das células-tronco, né, no aspirado de medula óssea, e os resultados são realmente muito interessantes, né? Eu estou terminando a minha pós-graduação nessa área e eu tenho participado de um projeto de pesquisa com pacientes que tiveram acidentes da coluna vertebral, né, com lesão da medula vertebral, onde a gente faz essa infiltração seriada, né, das células-tronco do aspirado de medula óssea, e a gente vê, essa pesquisa ainda não está em fase de conclusão, pelo contrário, ainda está no início, mas a gente já vê as respostas clínicas nos pacientes. Isso traz uma motivação gigante, né? Você vê um paciente que teve uma lesão na coluna e anda de cadeira de rodas, hoje em dia a gente já vê esses pacientes conseguindo levantar da cadeira com auxílio, fazer alguns movimentos básicos, né? Temos algumas pacientes que são tetraplégicas e fizeram essa infusão de medula óssea, né, de célula-tronco,
e já começaram a ter resultados interessantes de voltar a mexer os membros superiores, voltarem a ter reflexos nos membros inferiores. Então, assim, é uma coisa realmente muito promissora, né? E eu tive a sorte de estar com o pesquisador, né, o médico brasileiro que mais publica nessa área, né, que é o Dr. José Fábio Lana, lá de São Paulo, da Ortorregem. Legal demais. Eu queria fazer um adendo aqui sobre, até para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui. Gente, quando você ouve uma especialidade nova, né, na verdade uma área de atuação, mas enfim, deve caminhar para ser uma especialidade em breve, a gente tem um preconceito, né? Os médicos então nem se fala. Eu estou junto com duas pessoas que estão em duas especialidades, né? Que são muito polêmicas, né? E uma das coisas que mais me chama a atenção é o seguinte, não colocar todo mundo no mesmo bolo, né? Vai ter gente, né, Lucas? Você vê isso todo dia. Vai ter gente que vai fazer uma coisa bem feita e vai ter gente que vai deturpar a situação. E aí eu coloco muito... eu sou amigo do Léo há muito tempo, gente, e assim, a verdade é que o Léo, se ele fez, eu tinha certeza que era sério. Tô falando de coração, assim, né? Porque ele sabe disso. Assim, o Léo é um cara, né, correto demais, né, Léo? Então, assim, ele nunca faria uma especialização se fosse sacanagem, né? Se fosse uma coisa mal feita, né? Eu te conheço bem, eu sei disso. Eu queria acrescentar aqui rapidinho, gente, o Léo, ele emagreceu, tá sorrindo o tempo inteiro. Ele assim, cada vez mais bem vestido, viu, Lucas? Né? Senão, antigamente andava com a blusa solta, assim. Não é só porque ele veio te ver hoje, não? Não. Ele comprava blusa social na Renner, sabe? E aí, aí ele não vinha bacana muito, não. Tá se empolgando. Mas, enfim. Não, cara, mas vamos lá, olha, Léo, conta para as pessoas por que você mudou. Cara, eu faço questão que você conte isso, porque você está influenciando minha vida, inclusive. Que bacana, olha só, profundo, né? Bem profundo isso. Mas olha, tudo tem a ver com o nosso propósito, né? Então, você comentou aí dessa especialidade. Bom, a gente tem que analisar, né, realmente onde tudo começou, né? Então, eu comecei a estudar medicina. Da medicina, dentro do curso de graduação, eu já tinha certeza que eu queria muito estudar anestesiologia. Tive a sorte de fazer anestesiologia num grande hospital no Espírito Santo, no Hospital Santa Rita de Cássia, onde eu tive excelentes professores, fiz grandes amigos lá dentro e tive a oportunidade, então, de sair com uma especialização muito forte, né, muito bem formado, e aí tive o convite para vir para Viçosa, em 2016, e aqui aconteceu uma coisa interessante. Eu comecei a receber indicações de alguns colegas médicos aqui da região de pacientes que tinham dores e que precisavam de algum bloqueio analgésico, né? Então, é uma área que é de dentro da anestesiologia, né? E eu sempre gostei muito da anestesia regional, sempre frequentei cursos, congressos nessa área, né? E aí acabei começando a atuar, então, a fazer analgesia para alguns colegas ortopedistas e tudo, mas de uma forma muito, vamos dizer, simplória, no sentido da ajuda que eu poderia causar para aquele paciente. A minha atuação era muito limitada. E aí eu comecei a perceber a necessidade de estudar um pouco mais esse perfil do paciente que tem a dor crônica agora, não somente a dor aguda, né? Porque é o que basicamente o anestesista trabalha, cuidando com dor aguda, né? A gente atua muito bem nesse âmbito. Agora, quando coloca a dor crônica, já começa a adicionar dificuldades, né? Que é um contexto que tem muitas peculiaridades. Então, eu percebi aqui em Viçosa, já atuando, né, nessa parte de ajudar os colegas com a analgesia, percebi essa necessidade de estudar mais. E aí, por sorte do destino, um grande amigo meu, que, né, se formou comigo também, fez o convite para a gente entrar num curso de intervenção em dor, né? Então, eu fiquei um ano fazendo esse curso de intervenção do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Quando era um curso eminentemente prático, né? Então, a gente aprendeu diversas técnicas diferentes da anestesiologia, né? Que eu conseguia abordar de uma forma muito mais efetiva, né, esses pacientes com dor. Mas aí veio uma outra necessidade, né, de aprender melhor sobre a parte clínica realmente do cuidado, né, com o paciente com dor crônica. E aí
em conversa com esse mesmo amigo, a gente prolongou o nosso estudo e aí a gente fez aí uma nova pós-graduação, né, em dor, na parte clínica, né? E aí a gente optou pelo Hospital Albert Einstein, pela qualidade dos professores que naquele momento estavam dirigindo essa pós-graduação. E aí foram mais 2 anos de especialização, né, em estudo da dor. Quando eu concluí essa pós-graduação, eu tive a oportunidade de fazer a prova de título de especialização em dor, né, de área de atuação em dor. E agora, então, né, continuando o estudo na medicina regenerativa. Então, qual que é a sacada, né? Na realidade, isso é um estudo muito aprofundado, realmente envolve bastante ciência, né? E a gente consegue realmente ver progresso, a gente consegue ver resultado, né? Quando os pacientes seguem direitinho as nossas prescrições, tanto farmacológicas como não farmacológicas. Então, essa é a motivação. Entendi. Pois é, Léo. E aí, eu sei que você, a partir desses estudos todos, você começou a enxergar para a sua vida, né? Eu vi você mudar completamente o seu estilo de vida, né? E a gente conversa demais aqui, Lucas, sobre o estilo de vida, né, Lucas? Porque é muito mais do que simplesmente uma dieta, né? Eu vi que você mudou a forma como você encara os alimentos, mas principalmente, assim, atividade física. Eu vi um Léo completamente diferente, né? E eu tô com você há 8 anos, então, assim, 7 anos, né? Então, eu queria que você contasse para as pessoas o que aconteceu na sua vida. Bom, novamente eu falo aquela palavra, o propósito, né? Então, a gente, nesse momento todo de formação, eu acredito que não só comigo, com a maioria dos médicos, a gente aprende medicina, a gente estuda medicina, a gente pratica medicina, mas nunca ninguém nos ensinou, né, ativamente, as questões administrativas e pessoais que envolvem, né, a direção da nossa vida. E aí, em um determinado momento, eu percebi que eu falei, poxa, eu tô bem formado, já estou trabalhando de uma forma bacana, mas eu não estou conseguindo, vamos dizer assim, exercer, né, praticar de fato o que eu falo para os meus pacientes. Eu não consigo fazer. Então, eu estou comendo mal, eu estou dormindo mal, não estou fazendo atividade física. Eu falei, peraí, qual que é o meu propósito? Então, eu, no momento de reflexão, tive alguns contatos com algumas pessoas importantes que me ajudaram a reencontrar valor, reencontrar o propósito, até mesmo assim, de responder a pergunta, por que você faz o que você faz? Né? E aí, nesse momento, e eu consigo precisar uma data, isso foi em março desse ano, que eu conheci algumas pessoas que me fizeram reenxergar isso tudo. Então, qual que é o nosso propósito aqui? É, de fato, se doar para fazer o bem para a gente, para os nossos familiares e para os nossos amigos e conhecidos no nosso ambiente de trabalho, seja para quem for. Né? E aí, então, eu realmente reorganizei toda a minha vida. Né? O que eu como, o momento que eu vou fazer exercício físico, o tipo de pensamento que a gente tem no dia a dia, que é determinante, né? Organizar as nossas relações pessoais, né? Tem pessoas que você precisa estar perto, que te fazem crescer, que te fazem evoluir, da mesma maneira que tem pessoas tóxicas, né? Que fazem o inverso. Então, a gente tem que aprender a dizer não. A gente tem que aprender a se reposicionar nesse âmbito de sociedade que está, na verdade, que está cada vez mais individualista, né? E egoísta. Então, a gente tenta fazer para a gente, né? Para a gente ter uma melhor qualidade de vida, para a gente transbordar isso tudo para a nossa família e ensinar valores para os nossos filhos. Né? Assim bom. A gente faz uma grande diferença. Conversa muito diferente, né, que a gente está tendo aqui hoje. Com certeza. Muito importante. Só para, antes da gente continuar aquilo, só lembrar das pessoas que se elas estão gostando aqui dessa exposição aqui, dessa conversa aqui maravilhosa, elas precisam curtir esse vídeo aqui, precisam se inscrever no nosso canal, muito importante. Se você se inscreve no nosso canal, esse vídeo aparece para você no YouTube. Se você ativar o sininho, aí fica mais fácil ainda, porque aí no seu celular vão avisar quando esse vídeo sair. E você vai ter o prazer de olhar essas duas carinhas
carinhas maravilhosas aqui, ó. Hoje a gente está com o Dr. Leonardo, mas normalmente essas duas carinhas vão estar sempre aqui. E lembrando, Lucas, que a gente está fazendo aqui um fechamento, né? A gente está nesse ano de 2023, a gente começou, a gente está fazendo episódios, né? Esse é o 10º episódio do nosso podcast aqui, e daqui para frente a gente vai fazendo assim em pedaços pequenos, para que você possa assistir todos que você quiser, para que a gente possa também deixar mais tempo, né, Lucas, para a gente receber mais pessoas aqui, não é isso? Com certeza, hoje é o episódio final da primeira temporada. Nossa senhora, né? Que maravilha, número 10 ainda, número 10, as pessoas vão ficar depois pensando, que horas que sai o episódio 11? Eu já sei quanto que é, né, Lucas? Mas, assim, não dê spoiler, por favor. Não vou Mas dar. hoje é o final da primeira temporada, a gente está muito feliz realmente, então dá seu like, se inscreve no canal, deixa compartilha o like. esse vídeo, né? Manda para aquele amigo, para aquela amiga, que sem dúvida essa conversa é muito esclarecedora. Eu tenho uma dúvida agora, a gente está falando muito da regenerativa, mas a gente não pode deixar as pessoas entenderem que você abandonou a anestesiologia, né? Não. Como que é conciliar essa vida na medicina da dor, na regenerativa e na anestesiologia e na UFV? Conta para nós como é que é manipular Perfeito. todo esse tempo e essa rotina. Olha, eu trabalho hoje em uma equipe maravilhosa, né? Que me deu condições de evoluir, de crescer, né, nessa área. E hoje eu consigo separar muito bem os horários de atividade, né? Então, a gente tem uma escala de trabalho onde eu pratico ainda a anestesiologia com muito gosto, né? Eu adoro, né, praticar anestesiologia e pretendo continuar, inclusive, né? Agora, eu tive a necessidade, então, de separar alguns horários exclusivos, né, para eu atender em consultório a parte de dor, dos pacientes com dor. Tenho agora uma agenda de procedimentos em dor, então uma agenda minha própria, fechada, né? E desde 2018 eu tive também a oportunidade, né, de passar no concurso aqui de docência da UFV, onde tem o Cadu aí como companheiro, né, de docência. Muito legal. Inclusive, agradeço tanta força que me deu lá dentro da universidade, me ensinou bastante, né, alguns caminhos burocráticos, né, da nossa Universidade Federal. E também é um trabalho que eu levo com muito gosto, né, porque a gente consegue fazer muito mais diferença para o nosso paciente. Porque agora a gente não trabalha com um paciente de cada vez. Eu trabalho com uma turma de alunos, 50, 70 alunos, que eu consigo implantar uma sementinha na cabeça deles e isso vai florescer. Isso vai dar fruto daqui a alguns anos e aí eu ensinando esses valores, né, para 70 médicos aí a cada turma, a gente consegue atender muito mais do que 70 pacientes, né, de cada vez. Então, é um trabalho que eu faço com muito gosto, com muito prazer e realmente tenho o grande objetivo aí de deixar um legado, né, de médicos diferenciados com valores e com propósito. Você sabe o que eu acho legal, Léo, você falar isso? Porque, assim, eu já estou aqui na UFV há 8 anos, né? E quase 9. Uma das coisas que eu mais percebi foi o feedback que me deram os meus alunos, né? Então, falaram, esse aluno seu muito bom. Às vezes eu recebo lá em Belo Horizonte, um colega que é chefe de residência, fala, olha, Cadu, nossa, eu recebi uma aluna sua aqui maravilhosa. Então, isso dá muito orgulho, né? Eu fico muito feliz. Ô, Léo, voltando aqui para a medicina regenerativa, vamos pensar no paciente de Viçosa, tá? Eu tô lá na minha casa, você está lá na sua mansão, por exemplo. Brincadeira, viu, gente? Brincadeira. O Léo mora numa casa maravilhosa, que é na roça, assim, coisa maravilhosa, de verdade. Gosto muito de ir lá. Precisa me chamar, aliás, até, né? Tá convidado, vamos lá. Tá bom. Já anotou aí a cobrança. Tá empolgado. Mas assim, então eu tenho paciente de Viçosa. A primeira coisa que eu queria entender é por que esse paciente vai te procurar? E a segunda coisa, você vai falar como é que ele vai te achar, né? Muito importante para mim. A primeira coisa, por que esse paciente está aqui, está ouvindo a gente agora? Onde é que ele imagina que ele vai falar que agora, minha tia tinha que ter procurado ele. Será que não era meu caso? Então, que paciente é esse aqui de Viçosa? Eu queria saber também sobre recurso, né? Você precisa de recurso a mais? Esse paciente sempre fica aqui, ele vai embora de Viçosa. Então, foram muitas perguntas uma em cima da outra. Mas primeiro, o paciente de Viçosa, qual é o caminho? Qual é o caminho dele?
Bom, a gente está aqui para atuar tanto na anestesiologia como na dor, né? Todas as situações que o paciente necessitar de alguma intervenção cirúrgica, a gente tem um time, né, uma equipe médica para atuar, então, nessa parte de anestesia. Tanto na parte pré-operatória, com as avaliações, as consultas pré-anestésicas, como o intraoperatório, o cuidado e assistência anestesiológica, e também no pós-operatório. Isso é o tradicional da anestesiologia. A gente também trabalha no cuidado da dor. Então, o paciente que sente alguma dor, seja aguda ou seja crônica, a gente tem condições de ajudar de uma forma muito importante, né? A gente tem os contatos diretos, né, pelo site, né, savidor.com.br. Você encontra no nosso WhatsApp e a nossa equipe está aguardando, né, o seu contato para a gente organizar como poder te ajudar. Se colocar no Google lá, Dr. Leonardo Serviço Feliz. de anestesia ou clínica da dor de Viçosa, a gente vai estar lá, né, a Savidor, serviço de anestesia e clínica da dor de Viçosa. Mas aí, falando principalmente em relação à medicina regenerativa, você já começou seus atendimentos? Exatamente. Então, assim, eu pratico a medicina regenerativa na atuação do paciente com dor. Ah, legal. Então, normalmente ele chega para mim e essa é a minha intenção, né? Porque a medicina regenerativa, ela tem um leque de atuações interessantes, não só na dor, mas no tratamento de feridas, né? No tratamento de doenças degenerativas, como a gente comentou antes, enfim. Então, a minha principal ação aqui é no cuidado da dor, que é o meu interesse pessoal de trabalho. Entendi. Então, quando o paciente chega com algum tipo de dor, eu coloco essas características, né, da medicina regenerativa para buscar, além do controle da dor, a redução da meta-inflamação, a mudança de curso de vida do paciente. Ao invés de caminhar para uma síndrome metabólica, ele caminha em pró-saúde a partir de agora. E a gente consegue, então, organizar etapas de regeneração daquelas lesões que ele, porventura, apresenta, que são aí as causas das dores deles, né, daquele paciente. E a gente caminha, então, dando sequência, né, depois do controle da dor, da redução da inflamação, da promoção da regeneração tecidual, a gente caminha ainda mais para uma outra fase de anti-aging ou envelhecimento saudável, né? Então, a gente capta o paciente no momento de crise de dor, faz o controle da dor, ganha a confiança do paciente e educa esse paciente como ele precisa mudar o seu estilo de vida para caminhar em direção da saúde e não ficar correndo atrás de doenças. O leque é muito grande, né, Cadu? Impressionante. Então, uma neuropatia diabética, uma neuralgia crônica de trigêmeo, até você precisar de programar uma cirurgia com o Dr. Cadu. Tá lá. Com certeza. O Léo já me deu apoio em vários pacientes, né? Eu sempre falo, Léo, que assim, a plástica, ela raramente gera uma dor incapacitante ou uma dor mais importante, sabe assim? Eu acho que é falta de analgésico, e vou ser sincero, tá? Eu sabia usar muito menos analgésico até ele mesmo fazer prescrições para os meus pacientes e me ensinar, né? É claro, ele é especialista, eu não sou, né? Mas hoje eu falo com os pacientes, tá com dor, vou te dar mais um, né? A gente tem pacientes, principalmente psiquiátricos, que eles não respondem a nada, né? Mas enfim, é um caso muito específico. O que eu acho mais interessante, Lucas, falar sobre isso é o seguinte: a maioria dos pacientes não sabe que existe um médico de dor. E a gente tem o Gustavo também, que trabalha com o Léo, né? Meu parceiro de equipe. Isso. Todos os nossos procedimentos a gente tenta fazer juntos, né? E a gente vai aprimorando e um ensinando ao outro, a gente vai aprendendo junto e tem uma casuística de sucesso. Muito legal. Ele já veio aqui até, né, falar um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, não sei se é a sua percepção. Minha percepção, Léo, é que ainda falta muito para as pessoas saberem que elas não precisam sentir tanta dor. Olha que coisa louca, né? Com certeza. Uma mensagem importante é que não é normal sentir dor, né? Então, tudo que te causa dor, às vezes exige a necessidade de uma avaliação contextual para a gente conseguir promover o tratamento daquela dor. Porque a gente não está falando daquela dorzinha simples que cede com qualquer analgésico simples, né? Aquela dor que não melhora com remédios
ou que ela já vem te acompanhando por mais de 3 meses de evolução, isso acaba promovendo uma série de alterações físicas no seu organismo. Isso acaba extrapolando e alterando o seu humor, as suas relações, né, com as pessoas, né, no seu trabalho. Você fica mais nervoso, você fica menos tolerante, você briga mais, fica mais negativo, né? Então, a gente consegue, de uma maneira muito eficiente, abordar esses detalhes, é o que eu falei, educar o paciente a enxergar o que faz mal para ele no dia a dia que ele tem, né, para ele promover uma mudança, né, da causa do problema. E aí, com um olhar especializado, a gente vem de um outro lado, causando o conforto, o controle, né, seja por métodos físicos, né, ou ainda farmacológicos e intervencionistas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu acho que é de interesse público e é ignorância minha também, né? Mas a gente tem visto que, infelizmente, na parte assistencial pública, não só de Viçosa e região, mas do Brasil, a gente tem muita dificuldade de acesso a determinadas drogas e determinados especialistas também. Então, como é que está hoje, em termos de Brasil, no SUS, o acesso da população que tem dor crônica ao médico especialista em dor ou algum outro colega que também possa ajudar, por exemplo, um reumatologista, um neurologista na rede? E como é que você vê o que a gente tem disponível hoje na rede pública para esse tipo de tratamento de dor crônica? Olha, que pergunta importante e impactante. Realmente isso é a nível de saúde pública. Infelizmente, a gente vê um SUS deficiente nessa área, né? Como o Cadu comentou, a população sequer sabe que existe um médico da dor, né? Muitos colegas médicos ainda também têm dificuldade de entender o que é a medicina da dor, né? Então, eu digo, até mesmo no sistema de saúde suplementar, isso ainda é muito carente, né? Existe ainda um leque muito grande, né, de atuações que a gente poderia fazer diferença e que são realmente limitados pela falta do conhecimento, né, né, da sociedade em geral. Quando a gente traz isso para o SUS, a gente acaba envolvendo alguns problemas políticos, que eu acho que não vale a pena comentar aqui. Mas a gente vê que o país... de polêmica, mas essa não, tá? A gente vê que o Brasil é um país que tem muito recurso financeiro, né? A gente vê os projetos, os programas do governo, eles são muito bonitos, são interessantes, mas a gente não vê acontecer isso numa prática, né? Lá na linha de frente, vamos dizer assim. Sim. Então, a gente vê muitas dificuldades com o SUS. A gente teve uma sorte muito grande, né, aqui em Viçosa, de encontrar algumas pessoas chaves nessa, vamos dizer assim, nessa rede, né, de estruturação do SUS. E a gente tem, apesar de todas as dificuldades do dia a dia, hoje a gente tem recursos e medicamentos, né, que se equiparam aos países desenvolvidos, né? Então, a mesma anestesia que eu aprendo a fazer nos Estados Unidos, na Suíça, a gente tem condições, por aparelhagem, por investimento e por logística de algumas pessoas que ficam envolvidas aí nesses bastidores de hospital, vamos dizer, que conseguiram trazer e padronizar aqui para os nossos serviços excelentes medicações. Não, Léo, você falar isso, então você vai falar para essa câmera aqui, para os meus pacientes, é seguro operar em Viçosa? Com certeza. E a missão do anestesiologista é, de fato, promover essa segurança, né? Além de te dar o conforto, né, para ser operado de forma tranquila, para deixar o cirurgião numa posição de concentração, para que ele exerça as atividades dele com maestria, né, a gente, anestesista, está do lado do paciente o tempo inteiro justamente para promover segurança. Por isso é importante, Cadu, na avaliação pré-operatória, a gente conhecer o paciente, né, as suas peculiaridades. Por quê? Se houver qualquer fator de risco que necessite alguma condição, alguma necessidade especial para aquele ato cirúrgico, ou para o pré-operatório ou para o pós-operatório, a gente tem condições de ajustar isso. Se for uma cirurgia de grande porte, ou um paciente que tenha peculiaridades especiais, que a gente não consiga planejar com segurança para fazer em Viçosa, não tenha dúvidas que o anestesista vai ser o primeiro a levantar a bandeirinha e falar, olha,
não dá para operar em Viçosa, vamos para uma cidade maior e a gente já indica, né, centros de referência da maneira como for aquela necessidade. Show. Vou continuar explorando lá aqui porque é muito importante para mim. Porque a visão que os pacientes têm de fora é que a gente não tem aparelhagem suficiente aqui, né? E também não vou entrar no assunto polêmico, que é a gestão dos hospitais aqui. A gente já falou sobre isso algumas vezes, né, Lucas? Eu não vou entrar na polêmica aqui de se está sendo feito certo ou não. A gente sabe o que está acontecendo. Você, a gente passa por isso. Você tem uma posição privilegiada de cobrança mesmo, né? Você se colocou nessa posição, né? Não sei se as pessoas sabem, mas você é diretor clínico, diretor clínico dos dois hospitais, não é isso? Você se colocou nessa posição, se expôs, inclusive, né, Léo? Com certeza. Mas isso busca um objetivo, né? De realmente trazer conforto, qualidade e segurança para o nosso trabalho. Por que eu acabei caindo de paraquedas nisso? Nunca foi sonho, nunca foi pretensão ser diretor clínico de hospital. Mas, diante das dificuldades todas que a gente encontrava, a gente percebia o grupo de médicos desunido, né? Sim, médicos excelentes que a gente tem aqui em Viçosa e que precisavam, às vezes, de um elo de ligação para a gente conseguir colocar as nossas ideias, né? Que a gente tem médicos excelentes, com excelentes formações, com visão, né, de serviços de grande porte. Então, a gente tem pessoas que eram subutilizadas, né, aqui em Viçosa. Então, eu, por sorte do destino, acabei ocupando esse cargo de diretor clínico do São Sebastião, do São João, e isso fez aproximar o corpo clínico em geral com as administrações dos hospitais, com os gestores públicos, né? E aí a gente consegue, em conversas, em reuniões, em planejamento, a gente conseguiu já uma grande evolução. Então, desde 2016, né, que eu cheguei em Viçosa, a gente conseguiu colocar novos aparelhos de anestesia modernos nos 2 hospitais, aparelhos de ponta, né, das melhores marcas do mundo, né, a gente usa aqui em Viçosa. Olha, gente, você que está ouvindo aqui, esse pedaço é muito importante, porque a gente tem a síndrome do patinho feio, né? A gente mora em Viçosa, o hospital é ruim, né? Essa história que a gente vai ouvindo. Então, escutem bem, eu interrompi o Léo aqui para vocês prestarem atenção no que ele vai falar. Não, Fala eu aí, acho que Léo. o Close merece. O Léo sempre usa uma hashtag, que é ciência na roça. Ciência na roça. É uma brincadeira que começou em 2016, quando eu cheguei, para falar para os meus amigos, né, anestesiologistas fora daqui, que a gente conseguiu encontrar algumas pessoas que conseguiram trazer alguns equipamentos básicos naquela época, né? E eu falo muito com os meus pacientes, as nossas relações são determinantes para o nosso progresso. Pessoas precisam de pessoas, né? E se a gente encontra a pessoa certa, na posição certa, a gente consegue trazer progresso. E aí, então, recapitulando, Cadu, a gente conseguiu trazer, então, não é mérito meu, né, é mérito de toda uma equipe de trabalho de bastidor, pessoas que normalmente não aparecem, né, a gente conseguiu fazer projetos, angariar recursos para melhorar a infraestrutura do nosso hospital, do nosso centro cirúrgico e, assim, conseguir desenvolver qualidade e segurança. Então, hoje a gente tem excelentes equipamentos de anestesia, com monitorização completa, né, com medicamentos já padronizados nos hospitais, que tem um perfil, né, para a gente fazer a anestesia com muita qualidade, com muita segurança, hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, né, acerca da dor, da medicina regenerativa, esses equipamentos, né, e o uso da anestesia regional, né, os bloqueios guiados por ultrassom, a gente realmente consegue fazer procedimentos cirúrgicos aqui de complexidade elevada, com a mesma segurança, com a mesma técnica que se descreve, se publica nos congressos, se pratica em países desenvolvidos. Então, sim, é muito seguro operar em Viçosa, né? A sugestão é que escolha um cirurgião que tenha preocupação realmente com a sua segurança, com a qualidade. Né? E, da mesma maneira, a equipe de anestesia, né? Que está sempre nessa retaguarda para a gente
para fazer a gente conseguir, né, esse objetivo aí de qualidade e de segurança. É isso aí. Então, assim, só para lembrar as pessoas, Léo, dessa questão do investimento que a gente faz diariamente em fazer as coisas funcionar. Quando eu falo para o meu paciente assim, ele fala, você acha seguro? Eu falo, ó, tem que ser mais seguro para mim do que para você, né? Porque se eu opero 100, 200 pacientes por ano, eu tenho 100, 200 vezes o risco de ter um problema, né? Um problema grave, né? E o paciente tem um só. Aí eu falo assim, eu escolho o anestesista, eu escolho essa equipe de anestesia, porque eu conheço os caras há um tempão, né? A gente está junto, só eu e você, há 7, 8 anos, né? Então, assim, é uma escolha, né, gente? Então, eu Cadu, não chego aqui e falo assim, vai ter um anestesista lá no dia, o que tiver tá bom, né? Eu conheço a linha que vocês estão seguindo, né? A linha está cada vez melhor, os meninos novos que chegaram também, eles agregaram demais, né? Então, assim, eu me sinto muito à vontade, muito mesmo, gente, assim, eu me sinto à vontade em Viçosa. Então, quando você me perguntar, eu vou falar isso aqui que eu estou falando, né? Eu me sinto muito à vontade porque eu sei da capacidade e da aparelhagem. Eu acho que você achou que não era tão bom assim, mas né? Então, assim, tem que brigar pelas coisas, a gente luta pelas coisas. A gente luta, né, Léo, por você, pelos pacientes, né? Porque a gente quer fazer o nosso melhor para eles, né? Sem dúvida nenhuma. E ser diretor clínico dos 2 hospitais de Viçosa, as pessoas acham que é muito luxo, que é muita visibilidade, mas é muito trabalho, né, Léo? Nossa Senhora. É muito trabalho. Muita responsabilidade. Na verdade, é um cargo, né? Só para ficar muito claro, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que elenca de forma muito explícita quais são as atribuições de cada um dos diretores de hospital. E a direção clínica, ela na realidade é uma representação dos médicos, um elo de ligação com a direção administrativa e direção técnica, onde eu consigo representar os diversos especialistas que atuam no hospital e regulamentar as suas atividades e buscando a garantia também, né, dos recursos básicos para o seu trabalho. Sim. Né? Então, a gente hoje tem uma relação muito boa com as administrações dos hospitais e a gente vem conseguindo, né, essa representação, a gente vem conseguindo a união, né, do corpo clínico cada vez mais. Eu percebi isso. E estamos só no começo. Só no começo. Então, tem muita coisa para a gente trabalhar ainda. Eu acho que você que está vendo a gente assim, o Lucas também, eu quero que vocês entendam o seguinte, a gente está otimista. A gente acha que a saúde de Viçosa só vai melhorar, né, Lucas? Sem dúvida Lucas sempre nenhuma. falou isso comigo também. A gente está otimista, a gente acha que vai funcionar cada dia melhor, gente. Às vezes a gente vê algumas coisas, elas desandarem, né? Mas às vezes as coisas precisam desandar para depois elas andarem, né? Assim que funciona. Eu sempre falei com o Cadu também, Léo, a respeito da qualidade dos colegas, né? Eu sempre enfatizo isso para todas as pessoas que eu converso, os pacientes, entre os colegas. O que você falou é a mais pura realidade. Viçosa tem muitos médicos de excelente qualidade, de formação maravilhosa e que às vezes ficam afastados, ficam desmotivados, mas ter um grupo que acredita no futuro, até porque nós não vamos mudar de Viçosa, né? Não, então a gente precisa acreditar que vai melhorar e construir essa melhora. Não adianta só acreditar, né? A gente tem que participar, a gente tem que construir também, né? Com certeza. Novamente eu falo, a gente precisa de pessoas boas do nosso lado. Então sim, temos excelentes profissionais e, novamente, o que eu coloco aqui, né, enquanto diretor clínico, e já explicitei isso até na Câmara de Vereadores aqui de Viçosa, e repito, o que a gente precisa hoje em termos de saúde pública em Viçosa é realmente um melhor planejamento do sistema público, né? Conversa efetiva entre os gestores públicos, né? Da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual, da Universidade Federal, das administrações dos 2 hospitais, né? Dos diversos serviços médicos que existem em Viçosa, a fim de realmente concretizar um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, né, com ações e metas a serem cumpridas, né, e isso tudo em paralelo de algum exemplo de como se fosse um conselho fiscal, né, para acompanhar todas as contas públicas, de onde vem o dinheiro que vem ser gasto, né, aqui em Viçosa, para onde ele vai. Então, é o que eu falei, temos recursos, temos pessoas, a gente precisa melhorar a comunicação entre os gestores e
o diretor clínico faz esse elo de ligação, né, de todos os gestores com os serviços efetivamente, buscando cada dia mais melhorias, segurança e conforto, né, para a gente trabalhar e para conseguir oferecer o que a gente tem de melhor para aquele paciente que nos procura. Léo, eu vou te fazer uma última pergunta, cara, que é uma pergunta que eu já fiz para o Arlindo, agora eu vou fazer para você. O que você tem para falar com o Dr. Lucas, que vai ter uma menina agora? O que você tem para falar? Ó, não sei se vocês sabem, gente, o Léo tem 2 meninas, eu também tenho 2, né? Agora eu tenho o Matheus, mas enfim, eu tenho 2 meninas. A gente está fazendo uma campanha aqui para ensinar o Lucas a como lidar com as filhas. Qual que é o conselho que você tem para dar? Olha, cuidado com o bullying que o Cadu pratica, tá? Mas, Lucas, é maravilhoso. Seu mundo vai virar cor-de-rosa. Foi muito animador, né? Mas eu estou preparado, assim. Eu penso que quando a gente tem nos braços, tudo muda realmente, né? O homem tem um amadurecimento na gestação diferente da mulher. A mulher, na concepção, já vai sentindo as mudanças hormonais, o corpo muda, o humor muda. Brincadeira, viu, amor? Mas, enfim, eu acho que a gente vai amadurecendo de uma maneira diferente, mas eu acho que ter nos braços é o começo de uma nova vida, né? Eu escuto muito isso e eu tenho cada vez mais sentido isso também. E é mais profundo ainda, Lucas. Essa nova vida, ela vem com um novo significado, né, para a sua família. A relação que você tem com o mundo hoje vai ser totalmente diferente a partir do momento que você tem a sua família crescendo. Esse é o nosso maior propósito de vida, né? Fomentar a felicidade, a saúde da nossa própria família. Porque se a gente está muito bem, com isso tudo muito bem equilibrado dentro das nossas casas, a gente consegue fazer realmente a diferença para o paciente que te procurar, para o seu colega de trabalho, para a pessoa que você encontra na rua, o caixa do supermercado. São pequenas ações de valores que a gente consegue exercitando esse propósito. E família é a base de tudo. Base de tudo, não tem dúvida nenhuma disso. Muito bem. Gostou? Tem que clicar, curtir, compartilhar. Curte aí. Essa mereceu, né? Curte aí. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês que estão me ouvindo aqui. É o seguinte, eu escutei essa brincadeira a minha vida inteira, então agora eu vou ter que fazer, tá? Eu tenho 2 meninas, eu escutei várias vezes. Mas olha só para vocês verem, gente, agora mudei de padrão. O Matheus vai ser só 1 ano mais velho do que a como é que chama? Maria, né? O Matheus vai ser só 1 ano mais velho que a Maria. Então, qual que é o meu desejo pro Lucas? Que a filha não nasça com a cara dele, nasça com a cara da Yara, né? Ok, vai ficar ótimo. Finalmente eu vou poder falar isso, que eu já escutei demais, Lucas. Nossa Senhora. Muito bem, tá? A gente faz, e fica tudo lá na clínica, todo mundo feliz. Eu passo meu consultório pro Matheus, você passa o seu, né? A Maria. Passado longe. Não, mas se for pela família, eu faço muito gosto, sem dúvida nenhuma. Matheus vai ter uma ótima criação, então não é problema não. Mas tem que deixar ele ter as próprias escolhas, né? Então tá bom. Vamos esperar o tempo passar, vamos esperar as coisas amadurecerem. Muito bem, gente, brincadeiras à parte aqui. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Gostou do estúdio? Cara, lindo, maravilhoso. Legal demais. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade e só desejo sucesso pessoal e profissional para vocês. Obrigado, Del. Então, assim, eu tô falando do estúdio porque, na verdade, a gente tá aqui na Montanhesa e a Montanhesa fez esse estúdio aqui que é diferenciado. Não tem estúdio desse igual esse aqui em Viçosa, né? Então, foi uma coisa que foi feita para podcast. E o Lucas sempre fala, né? Para fazer um vídeo para sua família, para fazer uma entrevista com a sua mulher, né? Assim, para fazer um negócio legal, né? E então, assim, as pessoas talvez elas não consigam chegar aqui ainda, porque elas não sabem o que existe. E é por isso que a gente vai ficar repetindo isso sempre. Léo, a entrevista foi incrível, cara, incrível. E a gente vai te ter mais vezes aqui, porque, né, você tem conceitos muito claros na sua vida, eu te conheço, tem 8 anos, eu sei da sua retidão com suas coisas, você é um cara obstinado nas suas ideias, né? E assim,
finalmente as pessoas conseguiram enxergar que a gente tem que ser assim, né? Quando você chegou, algumas pessoas estranharam, né? Falaram, nossa, esse menino é muito, muito certinho, né? Falei, mas você quer operar com alguém que não é muito certinho, assim, né? É meio surreal isso. Então, eu queria te parabenizar, cara, porque realmente, assim, você mostra uma qualidade de trabalho, de ser humano, que me encanta muito. Agradeço, fico lisonjeado aí, obrigado. Agradeço também, é um prazer ter esse momento mais detalhado, né? A gente já se encontrou outras vezes em reuniões de hospital e tudo mais, mas sempre foi curto período de tempo, sem dúvida nenhuma, deu para conhecer um pouco melhor. E o principal, né, Cadu? Levar o Dr. Leonardo para o público em geral. A gente sabe que a gente tem uma vida muito corrida, muitas vezes a gente não tem esse tempo de bater um papo, de conhecer melhor a pessoa. E hoje um paciente que assiste o Dr. Leonardo vai conhecer, além da parte médica, a parte humana. E isso aproxima muito o paciente do médico e, sem dúvida nenhuma, melhora os resultados no tratamento, né? Com certeza. Com certeza. Gente, então, se você escutou aqui a gente falando até agora e não deixou seu like na real, né? Eu acho que... Eu te agradeço, você escutou até o final, mas assim, se você não gostou, eu vou ficar muito triste, tá? Mas enfim, se inscreve no nosso canal só vai crescer se você se inscrever, tá? Então assim, eu sei que você assiste, às vezes você esquece, não, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, que aí você não precisa nem procurar o vídeo, né? E poxa, imagina você aqui de Viçosa, você de Ponte Nova, que ouve muita gente aqui, olha o que vocês tiveram hoje, né? Uma explicação incrível. Você que é minha paciente, que tem medo de sentir dor, escuta o Dr. Leonardo falar, né? Você ouviu até agora. Então eu sei que você gostou, deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal e é muito importante, né, Lucas? Ativar o sininho. Vamos lá. Compartilhar o vídeo também, né, cara? E isso dá para fazer só se você pegar aqui essa parte de cima aí do navegador. Ou então tem uma setinha para compartilhar, você manda direto pro WhatsApp e aí isso vai ajudar a gente. E tem gente que quer muito ouvir isso. Às vezes você tem uma amiga que morre de medo de operar, você já operou comigo, fala, tá morrendo de medo. Olha lá o Dr. Leonardo falando, impressionante, resolveu o problema, tá bom? Então, por favor, faça isso pra gente e foi um grande prazer. Bom, a gente vai dar uma parada agora no ano de 2023, 10 episódios, tá bom demais, né? Primeira temporada, graças a Deus, Primeira um sucesso. Temporada. E segunda temporada vem aí, né? Nós vamos fazer aí pelo menos eu vou ficar em Viçosa mais quanto tempo? 51 anos que você falou, né? 59? Deixa eu ver, eu tô com... 59, 30 e 11, você vai fazer mais... vivo, mas eu pretendo trabalhar até os 70, né? Então, você tá preguiçoso, hein? Eu tô. Então nós temos mais 29 anos só, depois eu não posso prometer mais nada, beleza? Tá, combinado? Então, gente, um abraço para vocês, muito obrigado por ter assistido até o final aqui, foi um grande prazer. Até mais, gente. Tchau.